Obrigada, doutora Kira. E dando continuidade à programação, convidamos como chair do painel Arboviruses in Brazil, Political and Technological Challenges for the Fight Against Dengue, a pesquisadora sênior da Fiocruz, Margarete Dalcomo. Ela é doutora... Pode sentar, por favor. Ela é doutora em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo, é presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, membro de comissões científicas das sociedades brasileiras, membro do Steering Committee do grupo denominado Resist TB da Boston Medical School, além de membro do Regional Advisory Committee do Banco Mundial para Projetos de Saúde na África Subsaariana, em tuberculose e doenças respiratórias ocupacionais. Integra também o grupo de peritos para aprovação de medicamentos essenciais da OMS, Expert Group for Essential Medicines. E como palestrantes deste painel, convidamos ao palco o diretor do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Éder Gatti. Ele fará a apresentação Vaccination Policy Against Dengue. Doutor em Saúde Coletiva pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é mestre em Saúde Coletiva pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. É médico do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e do Centro de Vigilância. O líder de Relações Institucionais e Governamentais do World Mosquito Program Brasil, Carlos Diego Chalegre. Ele vai fazer a apresentação Ubutchaya. Ai, pelo amor de Deus, gente. Me ajuda, Carlos. Como é que fala aí? Ubutchaya? Nossa, Wolbachia. Method. And a powerful strategy for controlling arbovirus. Nem ele entendeu o que eu estava falando. Vergonha alheia. Ele é doutor em Saúde Pública pela Fiocruz, atuou no Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde e foi coordenador da Rede Nacional de Especialistas em Zika e Doenças Correlatas. Tem experiência nas áreas de saúde pública, fomento à pesquisa e doenças transmitíveis, com foco nas arboviroses. A diretora médica do Instituto Butantan, Fernanda Castro Boulos. Ela vai fazer a apresentação Clinical Trials of a Dengue Vaccine. Ela é doutora em neuroimunologia pela Universidade Federal de São Paulo, possui experiência em desenvolvimento clínico em empresas multinacionais, como a Pfizer e a Novartis, atualmente liderando todas as pesquisas clínicas em andamento no Butantan. Eu passo a palavra, então, a Margarete Dalcomo. Acho que sim, né? Acho que agora funcionou. Bom dia, muito obrigada. Eu há pouco brincava com a professora Kira que agora é hora de eu aprender, né? Porque os meus bichos são outros, né, gente? São as viroses respiratórias, né? Com as quais eu estou habituada a trabalhar. Mas, enfim, é um prazer, uma honra estar nesse simpósio com pessoas de tão grande qualidade e num momento tão relevante que nós estamos vivendo no Brasil em relação à dengue. Não há dúvida que nós teremos uma discussão extremamente profícua. O primeiro que vai se manifestar nesse simpósio é o Éder, que vai nos falar sobre as políticas públicas, o que nós temos nesse momento, o estado da arte das políticas relacionadas à dengue
e o que nós podemos esperar nesse momento, sobretudo onde estamos sendo cortados por uma situação epidemiológica absolutamente nova. E se o Éder puder comentar alguma coisa sobre as políticas e atividades nesse momento no sul do Brasil, também seria de muito bom grado, Éder. Então, passo a palavra a você, o nosso primeiro interveniente nesse simpósio, por favor. Tome seu lugar ao pódio, se você for falar do pódio, se você quiser. Você que escolhe. Ou pode falar daí. Você tem slides? Vou falar em pé. Tá, então é melhor falar daqui, né? Obrigada. Eu vou falar em pé, melhor, né? Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado. Para passar é a ponta para onde? Pointer, tá. Perfeito. Bem, primeiramente eu gostaria de cumprimentar meus colegas de painel, doutora Margarete, uma grande satisfação em reencontrá-la, tá? Uma pessoa que eu respeito muito. Diogo, eu não o conhecia, muito prazer, tá? Mas é uma honra, acho que você vai trazer um tema muito importante, que inclusive é uma política pública do Ministério já. Doutora Fernanda Boulos, bem, a doutora Fernanda é minha amiga, tá? Tenho uma relação de amizade com ela de alguns anos já, trabalhamos juntos lá no Butantã, e a gente estava de tititi ali no canto, né? Mas a gente precisa pôr a conversa em dia, depois a gente marca uma cerveja lá em Brasília, né? E queria agradecer o convite também à Fiocruz e à Biomanguinhos, na pessoa do Maurício Zuma, que está aqui na minha frente. Agradecer por esse evento que é importante. Estive aqui ano passado, volto aqui, fico muito feliz de estar aqui para poder compartilhar experiências e os desafios que nós temos na construção da política pública. Eu vou falar, doutora Margarete, eu vou focar na vacinação, mas eu posso trazer algo mais sobre, porque eu vou falar sobre a situação epidemiológica da dengue. E veja, a gente está numa situação muito problemática, porque o Brasil ele é líder, infelizmente, mundial na notificação de casos de dengue. Só que a gente também passa por um momento em que a dengue ela se expande no país, isso tem muito pelo país e pelo mundo, né, inclusive avançando sobre áreas temperadas, considerando os fatores climáticos que nós vivemos recentemente. Então, nas Américas, de janeiro a dezembro, nós tivemos 4,1 milhões de casos notificados, né, de dengue. Já foi um ano problemático, e nós seguimos o ano de 2023 também com o ano de 2024 com outro ano pior ainda, e isso é uma coisa nova para a dengue, porque normalmente nós tínhamos momentos de alta incidência com intervalos de baixa incidência, só que agora nós temos anos consecutivos de alta incidência, né? Então, registrando ali mais de 6 mil casos de dengue grave, mais de 2 mil óbitos no ano de 2023, com 1,9 milhões de casos com notificação laboratorial feita e 70% dos casos das Américas aqui no Brasil. Já o ano de 2024, como vocês podem ver, ele ultrapassa muito o ano de 2023, e aí a gente já pode dizer com tranquilidade que nós vivemos este ano a pior epidemia de dengue da nossa história, tanto em número de casos, quanto em número de casos graves, quanto por mortes. E foi uma epidemia que ela veio num pico maior e também numa alta mais precoce. Desde o final do ano passado, a gente já observava a curva antecipada ascendendo com uma alta incidência. Então, nós já passamos mais de 4 milhões de casos aqui no nosso país, já passamos de 2 mil óbitos confirmados, né, e aí nós ainda temos outro quantitativo semelhante de óbitos ainda por investigar. Então, infelizmente, esse foi um ano muito dramático e isso é importante ficar registrado, até mesmo porque isso norteia as decisões tomadas pelo Ministério da Saúde. Quando a gente olha para óbitos, a gente percebe também que óbitos por dengue é natural que eles ocorram em faixas etárias mais velhas, tanto no ano de 2023 quanto no ano de 2024, nós observamos isso, e o comportamento da curva é o mesmo, embora todas as faixas etárias tenham incidência de dengue semelhante, todas as faixas etárias registram hospitalização, os óbitos se concentram entre as pessoas mais idosas. Então, comparando o ano de 2023 e 2024, em casos graves, aumento de 236% em casos graves, comparando 23 com 24. Óbitos, nós tivemos 204% até agora de aumento nos óbitos, comparando o ano passado, que já foi um ano dramático. Então, esse ano foi pior ainda. E outra novidade é que nós temos
os sorotipos identificados, todos eles, a gente teve casos pontuais de sorotipo 4 identificado no território nacional, mas dengue 1, 2 e 3, nós temos áreas do território nacional com predomínio de um ou de outro. Também é um cenário inédito, onde a gente tem circulando vários sorotipos ao mesmo tempo. Tá? Então, por exemplo, do ano passado para cá, a gente teve um predomínio do 1, a gente ainda tem um predomínio do 1 com uma tendência de virada para o 2, mas a gente tem estados como o Amapá, onde o dengue 3 predomina frente aos outros dois. Então, é um cenário um pouco inédito também para o nosso país. E aí, falando um pouco sobre vacinas, eu não vou detalhar as 3 vacinas que mais disponíveis que nós temos, e aqui eu incluo também a plataforma, a vacina do Butantan, que está em fase de desenvolvimento. Nós temos a vacina Dengvaxia, vacina da Sanofi, vacina quimérica, uma plataforma que usa o vírus da febre amarela como estrutura principal. E depois nós temos a vacina TAC 003, do laboratório produtor Takeda, que ela usa a estrutura do dengue 2 como a estrutura principal, a estrutura genética principal, com modificações genéticas para a expressão de epítopos do dengue 1, 3 e 4. E nós temos a vacina do Butantan, que ela já tem ela também é uma vacina com o vírus da dengue, o vírus atenuado, mas ela tem uma estrutura diferenciada, porque ela tem o dengue 1, 3 e 4 completo, e usa a estrutura do 4 para expressar epítopos do dengue 2. Enfim, são vacinas promissoras, só que aqui no Brasil, e aí eu vou falar um pouco sobre a tomada de decisão, que isso é importante falar, o processo de tomada de decisão. Nós optamos por essa vacina, a vacina do laboratório produtor Takeda, que é a vacina que está licenciada e está disponível. Okay? Uma vacina que foi licenciada pela Anvisa no início do ano passado, certo? E passou pelo processo de incorporação e toda a negociação de preço ao longo do ano de 2023, com a definição da incorporação no final do ano passado e o início da vacinação em fevereiro deste ano. Então, é uma vacina que ela tem vários estudos, só que o único estudo de fase 3, que avaliou eficácia e avaliou segurança, foi um estudo que envolveu crianças de 4 a 16 anos, um estudo multicêntrico em 8 países, 26 centros médicos, que tem um segmento de 4 a 5 anos, okay? E chega numa eficácia geral, no seu último momento, de 61,2%, com uma queda de 23,7% em 48 meses, ou seja, já dá para observar que tem aí o immunity waning envolvido, talvez no futuro a gente tenha que discutir reforço, não sei, é um cenário para se pensar e se discutir no futuro. Há uma variação dessa eficácia entre os diferentes sorotipos, e a gente observa que o sorotipo 2 tem um melhor desempenho, né, frente aos demais sorotipos, entre os soropositivos e também entre os soronegativos, não tendo dado suficiente para o dengue 3 e dengue 4 para avaliar esses soronegativos. Então, seguindo agora para outros desfechos na avaliação clínica, para hospitalizações, nós tivemos uma eficácia geral de 84,1%, também com uma variação entre os diferentes sorotipos, com predomínio ali de uma eficácia melhor entre o sorotipo, há pessoas que foram expostas ao sorotipo 2, né, e aí essa eficácia ela se destaca no sorotipo 2, tanto para soro positivo quanto para soro negativo, mas dengue 3 e dengue 4, também a gente pode considerar que os dados ainda são insuficientes para conclusões. E aí uma eficácia também para dengue grave de 90,1%. Então, desempenho ok. Quando a gente olha para a segurança, a vacina apenas registrou eventos adversos leves, numa frequência razoável para uma vacina de vírus vivo. Então, a gente teve ali edema, eritema, febre, astenia, mal-estar, mialgia, cefaleia, dor local, ou seja, são reações mais frequentes com a dose 1, a maioria local ou sistêmica leve, sem grandes eventos que comprometessem a segurança da vacina e também nenhum caso de anafilaxia. Okay? Então, diante de um cenário epidemiológico muito grave e com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária dizendo que podemos usar a vacina no país, sendo uma vacina segura e eficaz, segundo a agência reguladora, e o SAGE, né, que é o grande NITAG, que é o grande norte técnico da Organização Mundial de Saúde, recomendando a vacinação,
Né? O SEIGE recomendou a vacinação de 6 a 16 anos em locais com elevada carga da dengue e elevada intensidade da transmissão, ou seja, nós. Então, veja, a dengue como um problema de saúde pública sério e os modelos matemáticos mostravam que a gente teria um ano difícil em 2024. A agência sanitária falando, não, pode usar, e a OMS falando, não, vocês têm que usar, difícil o Brasil não incorporar. Então, a gente teve que partir para esse processo de incorporação. Aí vamos para os desafios. O laboratório produtor teve condições de fornecer apenas 6,5 milhões de doses. E não teve jeito. É só isso e ponto. Inclusive, eles iriam oferecer 5,2 milhões de doses com compra para entrega em abril. E para a gente começar a vacinar antes do pico sazonal ou iniciar durante ele, a empresa fez a doação de vacina de 1,2 milhões de doses, com vacina com prazo de validade mais curto e com o compromisso deles arcarem também com a logística reversa dessa vacina. Então, nós tínhamos para trabalhar e para desenvolver uma estratégia de saúde pública 6,5 milhões de doses. E garanto para vocês, o Brasil comprou tudo, absolutamente tudo que foi fornecido. Tanto é que faltou vacina no setor privado posteriormente. A empresa não fala o tanto que impactou na demanda global, mas pelo menos eu garanto para vocês, o que veio para o Brasil nós compramos tudo. E aí, diante de um quantitativo de 6,5 milhões, o que nós fazemos com 6,5 milhões no meio da maior epidemia de dengue da nossa história? Então, foi o desafio de pensarmos em uma estratégia. E aí a gente tinha que priorizar a faixa etária e tinha que priorizar alguns territórios. E qual território? E veja, a gente já sabia, essa vacina não iria controlar, ela não teria impacto sobre o surto atual. A gente está falando de uma vacina de 2 doses, com intervalo de 3 meses entre as doses. A pessoa vacinada em fevereiro vai ter a segunda dose só em maio. Então, assim, ela não ia fazer um efeito em contenção desse momento. Para nós, isso tem clareza. Para a população geral, nem tanto, a gente entende, mas isso acaba exercendo uma pressão sobre o Ministério da Saúde. Pois bem, decidimos a faixa etária de 10 a 14 anos. Essa faixa etária está dentro da faixa etária recomendada pela Organização Mundial de Saúde. É uma faixa etária menor, é um intervalo menor, frente a 6 a 16, mas isso permitiria nós ampliarmos a vacinação para um número maior de municípios. E por que essa faixa etária? Porque quando a gente olha o histórico de vacinação de hospitalizações por dengue, considerando todas as faixas etárias, a maior proporção se concentra na faixa etária de 10 a 14 anos. Então, nós seguimos esse norte para tomar essa decisão. Quais cidades vacinar? Então, nós começamos com o seguinte critério. No Brasil, nós temos 177 cidades tidas como prioritárias para dengue. Essas 177 cidades, elas concentram quase 60% dos casos de dengue do Brasil. E eu estou falando de um país que tem 5.570 municípios. Ou seja, começamos a partir desses municípios, são municípios com mais de 100 mil habitantes e com histórico de alta incidência de dengue nos últimos 10 anos. E aí nós elencamos esses municípios em ordem, né, daquele que tinha o maior histórico, do maior para o menor histórico, e aí nós refizemos essa ordem considerando outros 2 parâmetros, a identificação de alta incidência de dengue da Semana Epidemiológica número 27 de 2023, a Semana Epidemiológica número 3 de 2024. E consideramos também outro fator, que é a alta identificação de dengue tipo 2 no mês de dezembro de 2023. Por quê? A vacina tem bom desempenho para quem é exposto ao dengue 2, ok, só que tem outros fatores. O dengue 2 ele tende a ser mais agressivo nas faixas etárias mais jovens, e quando houve a virada, estava acontecendo a virada, né, do dengue 1 para o dengue 2, ou seja, isso tem um potencial explosivo em termos de incidência. Então, a partir daí, e aí selecionando o município prioritário, a gente estendia a recomendação para todos os municípios da região de saúde. E aí pegava municípios de todos os tamanhos de uma mesma região. Então, nós começamos a estratégia com os primeiros 521. Inicialmente era 522, mas nós tiramos o município de Dourados, porque eles já estavam com uma estratégia, com um estudo de campo em andamento. E aí começamos a vacinação com 10 a 14 anos e distribuímos as primeiras 1,5 milhões de doses e publicamos esse manual. Hoje,
nós já temos 2,6 milhões de doses distribuídas, e aí o registro está sendo nominal. O Brasil hoje, do ano passado para cá, toda dose, inclusive as de campanha, estão atreladas ao CPF dos indivíduos, tá? Enviando as doses para um lugar que a gente chama de Rede Nacional de Dados em Saúde. Os municípios que usam o PEC, que é o prontuário eletrônico, e não estão integrados diretamente à RNDS, pode demorar até 2 meses para as doses subirem. Então, isso é uma característica do registro de doses aplicadas do Brasil, considerando problemas de conectividade que muitas unidades e muitos municípios do nosso país têm. Enfim, nós temos 1.388.000 doses registradas. Essa é a vacinação por mês, então, em torno de 500 mil de doses por mês. E nós tivemos que redistribuir doses, considerando que sobrou doses e doses próximas do vencimento. Nós lançamos uma estratégia para não perder nenhuma dose. Então, nós fizemos uma ação de remanejamento de doses entre municípios. Inclusive, nós tiramos todas as doses que estavam para vencer do Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal, porque eram 2 unidades federadas que não tinham municípios que não foram atendidos. O Distrito Federal é praticamente um município só, e todo o Mato Grosso do Sul foi atendido, porque era um estado onde todos os municípios eram prioritários. Nós tiramos todas as doses que sobravam e que iam vencer desses municípios e enviamos para o Amapá. E aí começamos a vacinação no Amapá com essas doses próximas do vencimento. A meta era não perder nada e não perdemos. Tá? Então, nós estamos agora distribuindo 930 mil doses, ou seja, aquelas 6,5 milhões de doses, elas vão ser distribuídas ao longo de todo o ano. Tá? Então, a gente está recebendo remessas aos poucos. Então, a gente está fazendo a reposição das doses que serão realocadas, que foram realocados, ou seja, o município que doou para outro município, o estado que doou para outro estado, a gente repôs com doses com prazo de validade maior. E fizemos a ampliação considerando a vacinação que estava lenta. A gente está vacinando adolescente. Gente, a vacinar adolescente não é fácil. Tá? Historicamente, isso, para outras vacinas, a gente sabe, HPV, a CWY, e nós tivemos outras complicações. Então, nós conseguimos ampliar a vacinação para todas essas regiões de saúde. Hoje, a gente está batendo cerca de 1.300 municípios, se eu não me engano, que estão contemplados com a vacinação de dengue. É isso mesmo. Então, são 6 estados, 46 regiões de saúde, 1.330 municípios com indicação de vacinação contra a dengue de 10 a 14 anos. E aí é importante dizer que nós colocamos uma vacina no nosso programa de vacinação nova. Toda vez que nós colocamos uma vacina nova, nós precisamos intensificar a nossa farmacovigilância. E assim nós fizemos. Sensibilizamos a farmacovigilância passiva, fizemos uma farmacovigilância ativa a partir de dados secundários, ou seja, nós cruzamos a base nominal de doses aplicadas com a base de casos de dengue e com a base do SIH, o Sistema de Informação de Hospitalizações, e cruzamos também com o Sistema de Informação de Mortalidade, ou seja, estamos fazendo uma farmacovigilância ativa a partir do cruzamento de bases de dados. Fortalecemos o nosso comitê de farmacovigilância e estimulamos os estados a criarem comitês próprios e lançamos algumas estratégias de educação em segurança. Mas nós tivemos um sinal de segurança de anafilaxia com relação a essa vacina. Então, a vacinação ela começou no dia 9 de fevereiro, e aí no dia 4 de março, depois que nós já tínhamos no nosso sistema 365 mil doses, tá? Já tínhamos ali 529 eventos supostamente atribuíveis à vacinação e à imunização notificados no nosso sistema, sendo 70 casos classificados como reação de hipersensibilidade, mas desses casos, 16 se enquadravam na definição da Brighton em anafilaxia. Anafilaxia sendo que desses, 3 eram choque anafilático. Então, dava 43,8 casos por milhão de dose aplicada, e essa é uma taxa alta. Tá? Alta porque a gente compara com outras vacinas. Em vacinas, a gente sempre usa, de forma meio arbitrária, mas eu acho que é por conta da experiência acumulada. Anafilaxia a gente espera em 1 caso a cada 100 mil doses aplicadas, a 1 caso a cada 1 milhão de doses aplicadas. E se a gente compara com as vacinas Covid, que as vacinas Covid tinham ali
alergênicos, tinha ali o polissorbato, polietileno glicol em algumas vacinas houve casos de anafilaxia associadas às vacinas de Covid, principalmente de RNA mensageiro e a plataforma de vetor viral. E a taxa é bem menor se nós observarmos o que nós estamos vendo com a vacina de dengue. Então, nós estamos atentos a esses casos de anafilaxia. E, por conta desses casos de anafilaxia, várias medidas foram feitas. Primeiro que, assim que nós identificamos o caso, nós consolidamos, passamos nas duas comissões, tanto na Câmara Técnica Assessora quanto na Câmara de Farmacovigilância. Confirmou, em menos de 2 dias nós estávamos na imprensa falando sobre isso. Inclusive no Jornal Nacional, fizemos uma coletiva de imprensa. Olha, identificamos, estamos sensíveis, vamos ver o que vai acontecer. Qual foi o problema? O problema é que nós tivemos que proibir a vacinação em escola. O Ministério estava vacinando em escolas, porque é um público de adolescente, tivemos que parar e a vacinação agora é só nas salas de vacina e ainda orientando a observação dos adolescentes e das crianças. 15 minutos para quem não tem histórico de alergia, 30 minutos para quem tem histórico de alergia. Então, apresentamos já para o Comitê Regional da Organização Pan-Americana de Saúde e também a gente já teve a oportunidade, semana agora a gente vai apresentar para o SEIGE e também a gente já submeteu uma publicação com o descritivo desses casos. Então, as medidas triagem, observação pós-vacinação. Então, orientamos a rede com relação à identificação de sinais e sintomas, diferenciação de outras manifestações, suporte de vida e medicamentos de urgência. Fizemos uma comunicação de risco, orientamos a notificação e a investigação e orientamos a rede também com relação à orientação individualizada. Só para contestar no tempo, com relação à taxa de notificação de eventos supostamente atribuível à vacinação, o primeiro caso foi lá no início do ano. Veja, aqui nós identificamos casos, a maioria na faixa etária vacinada pelo SUS, só que teve caso do estudo de Dourados e também teve casos de outras faixas etárias que foi vacinado em clínicas privadas. Tá? Então, a taxa se estabiliza, né, a partir do momento que a gente começa uma vacinação numa escala maior. Então, só para demonstrar para vocês onde é que nós estamos hoje. Hoje, nós temos notificados no nosso sistema 287 casos de hipersensibilidade, sendo que 59 é de hipersensibilidade tardia, 228 hipersensibilidade imediata, ou seja, aquelas que acontecem num curto intervalo de tempo após a exposição à vacina. Sendo que 182 foi classificado como não anafilaxia, ou seja, pega só um sistema, e 46 classificados como anafilaxia, conforme a Brighton, a definição da Brighton Collaboration, sendo 4 choque anafilático. Então, nós temos ali uma taxa que está em torno de 32,7 por milhão de doses aplicadas, ou seja, é alto. Então, a gente precisa ficar atento com relação a esse ponto de segurança. Com relação aos demais ESAVs, a gente tem notificações conforme outras vacinas, isso aqui não foge muito do normal, só que vocês podem ver que a gente tem casos graves identificados, inclusive com causalidade, mas a maioria se concentra entre os casos de anafilaxia. Tá? Então, a gente está bem atento a essa questão de segurança. Então, fazendo algumas considerações gerais, nós temos a vacinação contra a dengue como uma nova tecnologia, é uma ação de saúde pública importante, ela não deve ser vista como uma solução final, ou seja, temos que continuar com as outras medidas de controle de vetor, não podemos parar. A vacina dengue atenuada, ela tem qualidade, segurança e eficácia e foram amplamente comprovadas em estudos clínicos, mas é importante a gente reduzir a carga da dengue e reduzir as desigualdades provocadas pela doença. Só que a gente quer fazer algumas reflexões e provocar também essa discussão no meio acadêmico e também entre os tomadores de decisão. Porque, veja, o Ministério incorporou essa vacina e a gente tomou pau de todos os lados. Todos os lados. E eu consigo dar argumento para vocês para todos esses vetores. Né? Vamos lá. O argumento que eu pessoalmente usei diante da discussão com a Conitec, com a Câmara Técnica de Incorporação Científica do SUS, foi o seguinte: nós estamos perdendo desse mosquito tem tempo, e a gente precisa de novas tecnologias. Então, incorporar uma vacina, a gente precisa dar o primeiro passo. Porém, se a gente for esperar ter uma vacina que demonstre de cara
o seu desempenho com os 4 sorotipos e já comece com uma produção em larguíssima escala, isso a gente não vai conseguir. A Takeda não conseguiu, o Butantan vai ter dificuldade em conseguir também. E se a gente impõe barreiras a essa incorporação agora, a gente vai ter que impor no futuro também. Então, os critérios usados agora serão usados no futuro. E a gente quer a vacina do Butantan porque ela é nossa. Então, esse foi o nosso argumento. Precisamos dar o primeiro passo, esse é o principal argumento técnico. Agora, vamos lá. Vamos pensar, a tomada de decisão ela não é apenas técnica, ela é política também. E veja bem, o Ministério da Saúde via no horizonte 4 milhões de casos, é o que nós teremos. Os dados clínicos, os dados de modelagem mostravam isso. E veja, se a gente não incorporasse, diante do pior momento da dengue, certamente nós seríamos muito questionados por parte da sociedade. Né? Temos uma vacina e não incorporamos. Então, nós precisávamos dar esse passo. E veja, aqueles que querem muito, de fato, o Ministério fez o que pôde com a capacidade produtiva do laboratório produtor e a sua capacidade de fornecimento. Então, a gente procurou fazer o melhor possível, dar o mínimo, dar o máximo, né, no caso, de embasamento técnico à estratégia para que ela acontecesse. E aconteceu dessa forma. Agora, vamos lá. Você tem uma agência nacional autorizou o uso de uma vacina, mesmo tendo lacunas de conhecimento sobre o dengue 3 e dengue 4. E isso precisa ficar registrado, porque o Butantan vai ter a mesma lacuna. E a gente espera o mesmo sarrafo aqui. Não sei se tem alguém da Anvisa aqui, mas é bom falar isso. Outra coisa, o SEIGE recomendou, e aí que é a nossa principal crítica, eu já tive a oportunidade de falar isso para os técnicos de arbovirose da OMS, e vou ter a oportunidade de falar isso para o SEIGE. A recomendação do SEIGE foi errada. Isso precisa deixar claro. Foi errada por quê? Porque, veja, você recomenda o uso de uma tecnologia que não está disponível, que é cara, para uma doença que só acomete país em desenvolvimento e país pobre. Ou seja, a recomendação da OMS não dialoga com a realidade. Não dialoga com a realidade. Então, veja, isso deixa o país refém, porque a gente teve que comprar tudo de algo que é extremamente caro e que não é acessível para todos. Então, o país foi colocado numa situação muito complicada. Então, essa crítica a gente faz para a Organização Mundial de Saúde, porque, enfim, seria o ideal a gente ter um quantitativo maior e começar a vacinação num período pré-sazonal, né? Mas, enfim, são coisas da conjuntura. Então, é isso. Desculpa se eu me alonguei, eu deposito muita emoção nas minhas apresentações, né? Mas depois eu fico para o debate e eu complemento, doutora Margarete, com as ações do Ministério durante o debate. Pessoal, obrigado. Obrigada, Éder. Obrigada, Éder, sempre iluminando, levantou várias questões que nós gostaríamos de discutir, esperamos ter ao final, mas eu já fui chamada a atenção aqui pelo nosso tempo, então vou ter que prejudicar um pouquinho, ser mais rígida, porque o Éder invadiu o tempo aqui. Mas, enfim, eu estava tão interessada que eu também sou culpada, né? Eu queria ouvir mais. Enfim, eu passaria agora para a Fernanda, que vai apresentar o estado da arte do Instituto Butantan na produção da nova vacina brasileira para a dengue. E todos nós temos uma enorme expectativa, Fernanda. Então, por favor, seja muito inspiradora, como todos nós esperamos que você assim o seja. Muito bem-vinda. Muito obrigada, Margarete. Bom dia a todos e todas. Obrigada pelo convite, especialmente do professor Akira. É um grande prazer estar aqui com vocês. E é um prazer ainda maior estar aqui para apresentar o desenvolvimento da vacina de dengue do Instituto Butantan, né, que é uma vacina, um desenvolvimento totalmente nacional, que nos enche de orgulho, e é um desenvolvimento que ainda está em andamento. Então, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês como foi desenhado esse desenvolvimento, os estudos de fase 2 e de fase 3 que foram feitos no Brasil e o que a gente já tem de resultado. Eu espero que seja inspirador para a gente do Butantan, é muito inspirador e a gente tem bastante otimismo em relação a essa vacina que a gente considera bastante promissora. Deixa eu ver se eu consegui. Então, esse é um desenvolvimento bastante longo, né? O desenvolvimento de dengue, a gente vê que as outras empresas que já têm uma vacina, tá bom assim? As outras empresas que já têm uma vacina no mercado também tiveram desenvolvimentos longos.
Como o Éder pontuou, são vacinas tetravalentes, são 4 vírus diferentes para a gente colocar, então tem muitos desafios do ponto de vista de produção e de desenvolvimento. Ele começou lá atrás, em 2012, no caso do Butantan, com o licenciamento das cepas do NIH. Né? O NIH já tinha feito estudos pré-clínicos, estudos de fase 1 com essas cepas. O Butantan licenciou e produziu uma vacina dentro do Instituto a partir das cepas do NIH. Então, a vacina foi feita no Butantan e, a partir disso, a gente fez os estudos de fase 2 e 3. Então, aqui é para mostrar um pouquinho dessa linha do tempo. Né? Então, em 2012, foi esse licenciamento. A gente iniciou um estudo de fase 2, que foi até 2015. O estudo de fase 3 começou em 2016. É um estudo com 16.235 participantes, então, quase 17 mil participantes. Nos levou 3 anos para incluir essa população. Em 2019, a gente termina a inclusão de participantes. Em 2021, o último participante completa 2 anos de seguimento após o recebimento da vacina, é uma vacina em dose única, e esse marco de 2 anos de seguimento é o desfecho primário. Então, o protocolo foi desenhado para que esse fosse o desfecho primário do estudo, mas, ainda assim, todos os participantes são seguidos por 5 anos para a gente ter um dado mais robusto para essa avaliação. Então, o estudo termina esse ano, em julho. Então, eu vou falar brevemente aqui do estudo de fase 2. O estudo de fase 2 da nossa vacina, que foi do estudo de 2014 e 2015, incluiu 155 voluntários sem exposição prévia à dengue, 145 com exposição prévia à dengue. Né? Como a gente já aprendeu com outras vacinas do mercado, é muito importante que a gente tenha uma participação equitativa de pessoas sem exposição e com exposição prévia à dengue. E a gente avaliou, naquele momento, com placebo. Foram 300 participantes randomizados. E o que a gente chegou de conclusão do ponto de vista de segurança, não era um estudo de eficácia, era um estudo de fase 2, era um estudo de segurança e imunogenicidade, onde a gente também avaliou a viremia para os 4 sorotipos da dengue, foi que não houveram, perdão, erro de português, eventos adversos graves, e o que a gente teve de eventos adversos que foram leves e autolimitados, rash, né? Então, aquela vermelhidão pelo corpo, foi o evento que mais aconteceu, o que também já era compatível com os estudos que a gente vinha vendo com essas mesmas cepas do NIH. Esse rash, essa vermelhidão pelo corpo, na grande maioria dos casos, foi leve e autolimitado. Tá? E, do ponto de vista de imunogenicidade, a gente vê que a vacina apresentou alta conversão para os 4 sorotipos de dengue. Né? Então, a gente conseguiu ver que o sistema imune reage bem às 4 cepas inoculadas, fazendo com que a gente gere bons títulos, né, de anticorpos para os 4 sorotipos. Com esses resultados promissores, a gente partiu para um fase 3, que foi iniciado em 2016, que aí já é um estudo bem maior. Né? A gente sabe que estudos de fase 3 são estudos comprovatórios, a gente aumenta bastante a quantidade de pessoas expostas. Então, a gente foi aí de 300 pessoas expostas no fase 2 para 16.235 pessoas expostas no fase 3. Né? Eu vou até não mencionar tanto aqui, porque o Éder já apresentou um pouquinho a nossa vacina. Então, como ele falou, é o DEN1, o DEN3 e o DEN4 inteiros, e um DEN2, que é um quimérico, a partir de uma estrutura básica do próprio DEN4. É uma vacina liofilizada, subcutânea, vacina de vírus vivo atenuado. E, então, a única quimera que a gente tem na nossa vacina é o DEN2. Tá? Essa é a estrutura dela. E foi um estudo desenhado para fazer uma vigilância de eficácia, então, uma vigilância de todos os casos febris por 5 anos de acompanhamento de cada participante. A gente teve uma vigilância de segurança muito mais restrita logo nos primeiros meses após a vacinação, mas a gente está capturando a segurança, assim como qualquer caso febril, durante todo o segmento do estudo. Qualquer febre faz PCR para dengue, para que a gente perca o mínimo possível de casos de dengue no estudo. A inclusão dos participantes demorou 3 anos, primeiro porque é desafiador a gente recrutar 17 mil pessoas para um estudo de qualquer forma, mas também teve uma questão da idade. Né? Então, essa é uma vacina de dose única, num estudo que a gente incluiu participantes de 2 a 59 anos, que é um outro desafio bastante grande. É a vacina de dengue do desenvolvimento com a maior faixa etária estudada em fase 3. Então, a gente começou a inclusão pelos adultos de 18 a 59 anos, é a população que a gente já tinha os dados de fase 2, então, a gente já sabia como a vacina se comportava do ponto de vista de segurança. A gente avaliou os adultos incluídos,
avaliou o dado de segurança desses adultos, viu que estava tudo bem, abriu para a coorte de 7 a 17 anos, avaliou os dados de segurança dessa coorte de 17 a 17 anos, viu que estava tudo bem, para abrir o recrutamento das crianças menores de 2 a 6 anos. Então, o último participante recrutado foi uma criança entre 2 a 6 anos, em 2019. Em 13 de julho de 2021, a gente fechou a base de dados, foi quando o último participante completou 2 anos de segmento, e o fim do estudo para 24. O interessante de observar é que essa data de corte, quando a última criança... Eu não sei se eu tenho um pointer aqui. Ai, nossa, que complexo esse pointer. Quando a última criança completou 2 anos de segmento aqui, essas pessoas, adultos, adolescentes e crianças mais velhas que entraram antes, já tinham bem mais de 2 anos de segmento. Então, esse corte de 2 anos nos dá uma média de segmento de 3,7 anos. Então, além da gente estar olhando para o dado de 2 anos de todos os quase 17 mil participantes do estudo, a gente está olhando para um segmento prolongado que tem uma média de 3,7 anos de segmento. E é o dado que eu vou apresentar para vocês. Tá bom? Então, o objetivo primário desse estudo é a eficácia para a vacina da dengue. Então, eficácia para dengue confirmada virologicamente. Então, é para qualquer dengue sintomática, o dado que a gente apresenta como dado primário. E aí a gente também explorou por sorotipo de dengue, por exposição prévia à dengue e por idade. Tá? E de segurança, as reações adversas associadas até 21 dias após vacinação. E também, depois, a gente vai fazer as subavaliações por faixa etária e por exposição prévia à dengue. É um estudo, como eu mencionei, um desenvolvimento 100% brasileiro, não apenas da vacina, que, claro, trouxe cepas do NIH, mas foi desenvolvida no Butantan, como do ponto de vista de estudo clínico. Então, esse estudo teve 16 centros de pesquisa, incluindo as 5 regiões do Brasil, para a gente nos assegurar que a gente estava pegando epidemiologicamente uma população dentro do Brasil que seja significativa da nossa amostra populacional. A distribuição por faixa etária, até nesse gráfico, que vocês podem ver, foi relativamente bem equilibrada, um pouquinho mais de adulto. E a gente tem uma randomização 2:1. Cada 2 pessoas que receberam a vacina, uma recebe placebo, o que nos dá um total de 10.259 pessoas expostas à vacina investigacional. Quando a gente olha as características desses participantes de baseline, a gente vê que teve um bom equilíbrio entre o grupo vacina e o grupo placebo. Do ponto de vista racial, a grande maioria se classifica como pardo. E um dado que a gente considera super relevante é que aproximadamente metade da população não tinha exposição prévia à dengue. Então, a gente tem um bom equilíbrio entre dengue naives, pessoas que nunca tiveram contato com o vírus da dengue, e pessoas que já tinham sido expostas, o que nos dá bastante substrato para as avaliações de segurança, porque a gente já viu riscos com pessoas que não tinham sido expostas à dengue previamente. E aqui vamos para os resultados, que eu acho que é o que todo mundo tem mais interesse em ver. Então, a eficácia da vacina nos primeiros 2 anos, e peço desculpa, só que esse slide está em inglês aqui, porque foi de uma apresentação que a gente fez fora. Então, desfecho primário, eficácia geral para dengue sintomática na população exposta de 2 a 59 anos, a gente teve 79,6% de eficácia, ou seja, 79,6% em proteção para qualquer dengue sintomática, independente de qual o sorotipo e qual o status prévio, e qual idade. Esse é o resultado geral. Isso, a gente atingiu o objetivo primário, como a hipótese estatística tinha sido de um intervalo de confiança, pelo limite inferior, sendo maior que 25%, então o estudo atingiu seu desfecho primário. Quando a gente olha para a dengue 1, a gente teve 89,5% de eficácia nessa população, e para a dengue 2, 69,6% de eficácia. Não houveram casos de dengue 3 e de dengue 4 durante esses 2 primeiros anos de segmento do estudo, de forma que a gente não pode calcular a eficácia para esses 2 sorotipos. Como o Éder comentou na apresentação dele, são momentos raros em que a gente tem uma circulação de vários sorotipos ao mesmo tempo. Não aconteceu durante o estudo. Houve circulação de 3 e 4 no Brasil, durante o período do estudo, mas nenhum desses casos foi capturado no estudo. Dos 200 milhões de brasileiros, a gente tem 17 mil no estudo. A gente não consegue também capturar absolutamente tudo o que está acontecendo na população. Então,
acho que deve ter ocultado ou falhado o meu slide de segurança, então eu vou voltar e eu vou falar sobre ela, e depois a gente vai para o resumo, que é meu último slide. Do ponto de vista de segurança do estudo de fase 3, a gente viu um perfil de segurança muito compatível com o que a gente tinha visto no fase 2, não teve desfechos graves. O que teve desbalanço entre grupo vacina e placebo foram eventos sistêmicos, principalmente puxados pelo rash, que a gente já tinha visto na fase 2, também foi o evento adverso mais comum, e também nas mesmas características do estudo de fase 2, autolimitado e leve na grande maioria dos casos. E como a gente pode sumarizar é que a gente tem a vacina de dengue do Butantan em uma dose foi bem tolerada e foi eficaz contra a dengue 1 e dengue 2 sintomático, virologicamente confirmada, independente de exposição prévia à dengue e nos primeiros 2 anos de seguimento pós-vacinação. Não houveram casos de dengue 3 e dengue 4 que nos permitam falar sobre a eficácia para esses 2 sorotipos nos primeiros 2 anos. E a gente conseguiu esses resultados, mesmo tendo 47,3%, né, dos participantes sem exposição prévia. Não houveram casos de óbito relacionado à vacina. Como eu mencionei, esse é um desenvolvimento que está em andamento, tem a previsão do término do segmento agora em julho de 2024, para a gente conseguir fechar os resultados de 5 anos. Né. Um ponto que eu quero mencionar é que, no 2 anos, quando a gente olha só os 2 anos de todos os participantes, a gente não tem dados estatisticamente significantes para fazer uma eficácia contra a dengue grave, mas quando a gente olha aquele segmento estendido de 3,7 anos que eu mencionei para vocês, que é a mesma data de corte, mas a gente tem os participantes sendo seguidos por um período maior, a gente teve, sim, casos graves de dengue nesse período, e, para esses casos, a eficácia da vacina foi de 88% em proteção para dengue grave ou dengue com sinais de alarme, também aqui independente de sorotipo, independente de exposição prévia. Tá? Eu acho que era isso que eu queria compartilhar. Eu fico à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigada. Muito obrigada, Fernanda, pela apresentação, que estavam todos, sem dúvida nenhuma, com uma enorme expectativa de conhecer, sobretudo pelo número tão grande incluído de voluntários nessa fase 3, é muito importante para nós. Né? E agora tenho o prazer de chamar o Diogo para fazer sua apresentação, pelo nome que a nossa apresentadora hesitou, mas ele vai falar sobre esse bichinho mágico, sobre o qual nós também temos uma enorme expectativa, que é a Wolbachia, e as experiências que já houve no Brasil e as perspectivas. Por favor, Diogo, a palavra é sua. Obrigado, doutora Margarete. Primeiro, agradecer ao convite para estar aqui presente. O nosso coordenador, Luciano Moreira, está nos Estados Unidos e não pôde vir aqui, então vou representá-lo. Muito bom rever alguns rostos da época que eu trabalhava no Ministério da Saúde, como a professora Lourdinha, que acompanhava as vacinas, os ensaios clínicos dela, o professor Akira, o Zoom. Então, assim, muita gente que, na época de técnico, lá acompanhava. Né? E, antes de começar, queria fazer um agradecimento a você, porque, na época da Covid, enquanto a gente vivia um cenário extremamente difícil, né, quanto à ciência, a senhora foi uma brava guerreira, então, como cidadão e como sanitarista, agradeço muito pelo seu trabalho. Bem, eu vou falar sobre a Wolbachia, né? Algumas pessoas já chamaram de Chewbacca, por exemplo, mas não é. Vou falar um pouquinho do nome que a gente usa para poder facilitar, né? Então, quem somos? O WMP ele é uma iniciativa global que trabalha para proteger as pessoas das doenças transmitidas por mosquitos. É natural, autossustentável, sem fins lucrativos. Estamos presentes em 14 países, incluindo o Brasil, que é conduzido pela Fiocruz e consiste na liberação do Aedes aegypti com a Wolbachia para controlar dengue, zika e chikungunya. Esses são os países onde a gente está, né? Começou aqui na Austrália, diferente. E em 2013, 2014, iniciou a discussão para trazer o projeto para o Brasil. E o que é a Wolbachia? Né? A Wolbachia é uma bactéria comum na natureza, mas ela não estava presente no Aedes aegypti. E quando ela está presente no Aedes aegypti, ela é capaz de bloquear a replicação de vírus como o da dengue. Inicialmente, o projeto era eliminar a dengue, Desafio Brasil,
mas depois, com o aparecimento da chikungunya, da zika, então os pesquisadores observaram que ela também bloqueava a replicação. Mas ela é extremamente comum na natureza, como abelha, borboleta e formigas, e ela foi retirada da mosca da fruta e inserida nos ovos do Aedes aegypti. Deixa eu ver se esse vídeo aparece. Então, foi feito por microinjeção, eles inseriram várias tentativas, né, para inserir a Wolbachia dentro dos ovos do Aedes aegypti, e a gente não precisa fazer isso mais hoje, né? Muita gente pergunta assim, eu quero ir na Fiocruz para ver vocês inserindo a Wolbachia nos ovos do Aedes. A gente não faz, porque, graças à natureza, graças à evolução, toda fêmea que tem Wolbachia, ela passa para a sua prole. E aí, para a gente evitar confusão com o nome, o que é que esse pessoal da Chewbacca, da Wolbachia, que nome é esse aí está chegando, a gente adotou um nome bem popular, chamado Volbito, que nada mais é do que Wolbachia com mosquito. E isso facilita muito a gente, porque nós temos um trabalho importantíssimo de comunicação para a população. Informação justamente para evitar as fake news e desinformação, a gente entra pesado com esse período de engajamento comunitário, quando a gente chama. Então, o Volbito, ele é super adotado, ele dá o okzinho, ele só não tem TikTok ainda, mas em breve a gente vai tentar. No que consiste o método Wolbachia? Como eu falei para vocês, toda fêmea ela passa para a sua prole. Toda fêmea que tem Wolbachia passa para a sua prole. Então, eu não preciso, por exemplo, liberar mosquitos ad eterno, como algumas técnicas que trabalham com supressão, ou tanto com a própria Wolbachia ou mosquitos geneticamente modificados. Então, toda fêmea, a gente, na natureza, a gente tem os mosquitos que são transmissores de arbovirose. Nós liberamos por diversas formas os nossos volbitos, eles vão cruzando, e a cada geração eu vou tendo a Wolbachia aumentando justamente pela capacidade da fêmea passar. Quando um macho tem Wolbachia e cruza com uma fêmea sem Wolbachia, essa prole é infértil. Então, além de você garantir a passagem, você tem uma redução populacional. E essa técnica, a liberação de apenas macho, é utilizado para projetos de supressão, que não é o nosso caso. Liberamos tanto machos quanto fêmeas para garantir o estabelecimento de uma população capaz ou incapaz de transmitir arboviroses. A gente já tem dados de impacto na redução de arboviroses. No Brasil, temos dados interessantíssimos em Niterói, com uma redução de dengue de aproximadamente 70%. Na Indonésia, houve um estudo, um ensaio clínico randomizado controlado, onde eles observaram que nas áreas onde o método Wolbachia foi implementado, houve uma redução de 77% dos casos de dengue e 86% de redução nas hospitalizações. E na Colômbia, recentemente, teve um dado de redução de 96% nos casos de dengue na área onde a gente atuou. Aqui no Brasil, além de Niterói e do Rio de Janeiro, a gente tem alguns dados de municípios que eu vou mostrar mais à frente. Eu não vou mostrar dados porque não temos tanto tempo. Mas esse ano, por exemplo, Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, que é um dos municípios que a gente atua, tem registrado, a segunda-feira foi a última vez que eu olhei, 594 casos prováveis, numa população de 900 mil pessoas. Então, é um dado assim, que nos anima bastante. Tá bom. Tá melhor agora. Uma linha do tempo sobre o nosso projeto, né? Então, iniciamos discussões lá em 2012, 2013, com o Ministério da Saúde. Iniciamos o trabalho em duas áreas bem pequenas aqui no Rio de Janeiro, em Niterói, Jurujuba, e Niterói, Tubiacanga, na Ilha do Governador. Na emergência em Zika, 2016, o Ministério, eu ainda estava no Ministério da Saúde. Naquela época, a gente não tinha... Imagina você, de repente, lidar com várias crianças com uma cabeça pequenininha aparecendo na TV, o desespero das mães, você não entender muito bem aquilo. Então, o Ministério adotou uma série de estratégias para combater, né, o vetor Aedes aegypti naquele momento, e o método Wolbachia ele foi adotado como uma das alternativas, né, na época da emergência em Zika. Então, saímos de 5 mil já para 1 milhão de pessoas em pouquíssimo tempo.
Em 2019, a gente já tinha resultados mais robustos e, à época, o ministro Mandetta queria avaliar, então, o método Wolbachia implementado utilizando a rede do SUS. Afinal, até então, nós utilizávamos colaboradores quase 100% do projeto, isso onera, né, traz um custo a mais para o projeto, então, por que não usar a própria rede, os próprios agentes, para fazerem o trabalho? Então, a gente começou essa implementação em Campo Grande, Petrolina e Belo Horizonte, e hoje a gente atinge mais de 3 milhões de pessoas em todo o país, ao longo de 10 anos. É quase o desenvolvimento de uma vacina para ser hoje incorporado, né, como foi citado, uma política pública pelo Ministério da Saúde. Então, esses são os locais onde a gente atua, né. Aqui no Rio de Janeiro, nós começamos na Ilha do Governador e Niterói aqui nessa Ponta Preta. Niterói foi o primeiro município que a gente finalizou o trabalho no ano passado, e também fomos para Pernambuco, Petrolina, Campo Grande, Mato Grosso do Sul e Belo Horizonte, Minas Gerais. De forma bem resumida, gente, porque cada aba dessa aqui, cada etapa é bem detalhada, a gente primeiro mapeia o território, a gente precisa conhecer a realidade, a gente fala com o gestor local, pede mapa, pede shapefile, série de casos, e aí a gente monta uma ação de engajamento comunitário com o Volbito, né, chegando, então, produção de material informativo, sala de espera nas unidades de saúde, visita ao morador. E aí o agente comunitário de saúde e o agente de endemia são extremamente importantes para isso. Essa etapa dura aproximadamente 4 meses. Depois nós iniciamos a liberação dos volbitos. Ela pode ser feita por ovo, ou feito pelo próprio mosquito adulto, né, no carro, como vocês podem ver na foto. Depois iniciamos o monitoramento. Hoje o Ministério recomenda o monitoramento por meio da ovitrampa, que é uma armadilha para coletar ovo do Aedes aegypti no campo. Enviamos esse material para o laboratório para a gente poder fazer um PCR e avaliar se a Wolbachia está presente nos volbitos, se ela está se estabelecendo. E a gente também faz o cruzamento com os dados de incidência, né, das doenças para avaliar se a gente está tendo impacto. A gente sempre tenta falar para o gestor conter um pouco a expectativa dele. Não é uma alternativa de curto prazo, ela é de médio e longo prazo, né, porque tem toda a questão ambiental do mosquito se estabelecer. Então, a gente não costuma associar um efeito direto de redução ao método Wolbachia, apesar da gente tudo indicar que também seja decorrente dele. Falando um pouquinho para onde a gente está indo, né, estamos finalizando os projetos atuais, em Campo Grande, Belo Horizonte, Petrolina e Niterói. O Rio de Janeiro a gente já finalizou até no ano passado, mas aí a prefeitura esse ano, com o número de casos altíssimo, pediu para a gente liberar em outras áreas, então a gente foi para o centro, para o Caju e para a Ilha de Paquetá, estamos fazendo liberação lá desde abril. Tem uma compensação de danos sociais do Paraupeba, então a gente vai fazer 22 municípios ao longo do rio que foram afetados pelo desastre da barragem Brumadinho, então a gente vai iniciar esse trabalho no segundo semestre. O Ministério da Saúde, no ano passado, anunciou um repasse de 30 milhões para a gente cobrir uma área de aproximadamente 1.700.000 pessoas, então a gente vai para o sul do país, onde há 20 anos você não via o mapa de risco apontando dengue para Santa Catarina, por exemplo. Então, a gente vai fazer Joinville, Foz do Iguaçu, Londrina, todos na região sul, Presidente Prudente, Uberlândia e Natal. E agora a gente também está construindo uma fábrica em Curitiba. Ela vai ser a maior fábrica de volbitos do mundo. A gente vai produzir 400 milhões de ovos por mês. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente produz 40, então vamos aumentar em 10 vezes. Essa fábrica ela vai ter equipamentos extremamente modernos, semi-automatizados. A gente fez muito trabalho artesanal, entre aspas, até hoje, né? Então, por isso que vai ser possível esse escalonamento. E a gente espera, pelo menos nos próximos 10 anos, cobrir uma população, 1/3 da população do Brasil. Lembrando, gente, vou falar depois. Só para ter uma ideia de custo-efetividade do método Wolbachia, o Ministério da Saúde, né, precisa de evidências, para a gente poder incorporar qualquer tecnologia, né, no âmbito de uma política pública. E aí o Ministério da Saúde pediu para a gente fazer um estudo, não fomos nós, contratamos um grupo específico, né, da UNB e da Fiocruz. Eles avaliaram que para cada R$1 investido no método Wolbachia, a gente tem uma
economicidade, eu não entendo muito bem disso, mas é um retorno financeiro que varia de R$ 43 a R$ 549. Isso não é que você deixa de gastar, é um retorno que você tem ao longo dos anos, porque você reduz o absenteísmo, você reduz a sobrecarga no sistema de saúde, você reduz óbito. Então, realizamos esse estudo em 7 cidades e, assim, são dados que qualquer gestor se animaria. Qual é uma barreira? Nem sempre o efeito do método Wolbach ou de alguma ferramenta você vê durante a gestão do político, né? Então, a gente tem que perpassar isso, tornar uma política de Estado e não de governo. Então, esse é um dos grandes desafios que nós temos. Como o Éder já falou, né, não dá para a gente contar com uma alternativa só, né? Na área de controle de vetores, a gente fala do manejo integrado de vetores, que é uma associação de várias tecnologias. Inclusive, eu já estou vendo aqui que a gente precisa incluir a vacina agora, o desenho da vacina, né, como uma estratégia complementar. Então, a gente não vai salvar o Brasil ou outros países da dengue e chikungunya, mas a gente está aqui para somar aos esforços já realizados por nós mesmos, né, que a gente precisa fazer, poder público, e aí a gente vai conseguir ter uma redução. Os nossos financiadores, o Ministério da Saúde, se você encontrar lá a Lívia, a doutora Alda, pode falar que a gente... O próprio DECIT, né, que faz tempo que eu não vejo o pessoal, são os financiadores majoritários do método Wolbach, que apostaram sempre, desde 2013. E aqui é o nosso Fale com o Vobito. Quem quiser, não vai ser ele que vai falar, mas eu garanto que vai ter uma equipe para conversar com vocês, tirar dúvida. Então, vocês encontram nosso Instagram, Facebook, site, tudo para tirar mais, ter mais informações sobre o método Wolbach. Obrigado pela atenção. Obrigada, Diogo. Eu não estou de acordo de trocar o nome, porque eu acho o Wolbach um nome tão simpático, né? Todo mundo, depois que aprende a falar, não esquece mais. Esse Volbito já estou achando um apelido não muito simpático. Eu prefiro o Wolbach, nome original. Mas, enfim, eu sei que nós passamos um pouquinho do tempo, mas como nós começamos 10 minutos atrasados, eu terei direito, como coordenadora, a fazer uma perguntinha rápida para cada um, dando 1 minuto ou menos para responder. E eu queria começar pelo... É isso, democracia zero, né? Está aqui, né? Mas, enfim, Éder, queria que você rapidamente explicasse se haverá alguma estratégia diferente ou específica para o Rio Grande do Sul nesse momento em relação à vacinação da dengue na população de abrigo ou na população da faixa etária que nós definimos no CETAI. Rapidinho. Vamos lá. O Rio Grande do Sul, a área metropolitana de Porto Alegre já estava incluída desde o início da estratégia de vacinação. Então, eles têm vacina e há um acompanhamento muito próximo do Ministério da Saúde com relação ao que está acontecendo lá no Estado. E aí eu queria aqui deixar de público o abraço caloroso a todo o povo do Rio Grande do Sul, pelo que eles estão passando neste momento. Mas nós estamos monitorando o estoque de vacinas e todo o dano que teve na rede de frio e nas unidades de saúde nos municípios afetados. Nós já temos informações de que não houve perdas em grande quantidade de imunobiológico, porque houve todo um processo de mobilização para evitar essa perda por conta do desastre. E aí agora a gente está trabalhando para vacinar, inclusive, as pessoas em abrigos. Então, a gente já foi formado um centro de operações emergenciais, o COI, no Ministério da Saúde, e nós não estamos deixando faltar nada, inclusive vacina. E, inclusive, na outras faixas etárias, Éder, ou só 10 a 14? Vamos manter 10 a 14 anos. Por enquanto, nós vamos manter 10 a 14 anos. 10 a 14 anos, e o Ministério da Saúde vai entrar agora com uma medida, o governo brasileiro, com uma medida provisória para encaminhar recursos extras para recuperar o que foi destruído. E da nossa parte do Programa Nacional de Saúde, do Programa Nacional de Imunização, desculpa, é que você fez eu correr, agora estou comendo as palavras. Tempo do coordenador. Mas o Programa Nacional de Imunização ele indicou recursos para compra de equipamento de câmaras frias e reforma nas unidades de saúde. Está na ordem de 30 milhões, eu acho. Eu não lembro exatamente o valor. Mas há uma preocupação grande e nós estamos trabalhando intensamente para mitigar todos os danos que foram causados lá. Tá? É isso.
Considerando que tem muita gente em abrigo e as crianças estão fora da escola, sem dúvida será uma estratégia correta. Fernanda, rapidinho, mundo real, efetividade. Fernanda, quando é que nós podemos esperar que tenhamos uma vacina brasileira produzida pelo Butantan para vacinar e proteger a nossa população? Podemos pensar em 2025? 2026? É nossa expectativa, 2025. Né? Então, considerando a epidemia de dengue sem precedentes que a gente teve esse ano, a agência reguladora Anvisa abriu até uma exceção e autorizou o que a gente chama de submissão em etapas, né, que não é previsto pela Anvisa normalmente, no qual a gente pode ir submetendo o material para avaliação da aprovação da vacina em etapas. Então, esse processo foi iniciado agora no final de abril, então a gente já começou esse processo de submissão, mas tem algumas etapas do processo que ainda estão em desenvolvimento. Então, testes de qualidade, etc., que a gente ainda depende desses resultados para completar essa submissão. A nossa expectativa é completar a submissão para a Anvisa no segundo semestre, a Anvisa ter o seu tempo de avaliação e exigências e discussão, e a gente tem a expectativa de, em 2025, já ter a vacina. No momento em que tivermos uma vacina brasileira, Éder, eu suponho que nós não precisemos mais comprar vacina de outros produtores e vamos dar prioridade à vacina brasileira. A gente vai comprar a brasileira e a dos outros. Está rico, hein? PNI está poderoso. PNI está poderoso, Éder. Diogo, rapidamente, a Wolbachia é algo que nós podemos também contar como uma estratégia, considerando que dengue hoje é algo que realmente, quando você fala uma doença que matou 2.000 pessoas em 2024, não é absolutamente nada desprezível. Né? Uma morte já não seria desprezível, mas isso é muito importante para nós, tendo em vista essa mudança de padrão. Considerando as mudanças climáticas e todos os desastres que nós seguramente teremos, né? Enfim, prevalência de algumas outras doenças e viroses respiratórias que nós sabemos que só aumentam. Quer dizer, a Wolbachia é algo viável também, é algo que nós podemos contar com essa expansão no Brasil para outros locais? Você mostrou aí rapidamente. Então, assim, queria que você respondesse isso, sim ou não, rapidinho, e se isso, do ponto de vista de custo-efetividade, já permite que seja incorporado pela Conitec como algo para a saúde pública no Brasil. Sim, com a construção da fábrica em Curitiba, a gente vai ser capaz de atender é uma parceria com o IBMP e o WMP Global, e a Fiocruz vai ser a interveniente, digamos assim, com o Ministério da Saúde. Então, a gente vai ser capaz de atender milhões de pessoas no curto prazo. E o Ministério, ano passado, por meio da Coordenação Geral de Arboviroses, iniciou a discussão para a incorporação da Wolbachia nas novas diretrizes. Então, a gente vai, de fato, virar uma política pública e ser recomendado para os municípios acima de 100.000 habitantes. Muito obrigada. Acho que não ultrapassei muito meu tempo, né, doutora Kira? Então, muito obrigada e, mais uma vez, uma honra estar aqui. Aprendi muito, né, como eu disse, né, meus bichos são outros, né, gente, são os vírus respiratórios, né, mas, enfim, agora já estou me sentindo perfeitamente capaz de falar sobre dengue, sobretudo quando for para enfrentar algum negacionista, né, que é a minha especialidade. Né? Obrigada. Obrigada, doutora Margarete, obrigada a todos os palestrantes. Me desculpe pela Chewbacca. Mas, gente, não foi Chewbacca, não. Deixa eu explicar o que acontece. Vem tudo em inglês. E eu me sentindo assim, falei, gente, eu nunca ouvi falar em Wolbachia. Aí veio para mim que era Wolbachia. Aí saiu Chewbacca, não sei o que aconteceu. Eu vou botar... Mas eu nunca mais vou esquecer, viu, Carlos? Eu vou botar o nome do meu cachorro de Wolbachia ou Volbito. Nunca mais eu vou esquecer dessa palavra. Gente... De Volbito. Volbito é bonitinho. Gente, olha só. A gente vai fazer uma pausa agora para o cafezinho, tá bom? De 30 minutinhos. Por favor, não deixem de visitar os posters, as apresentações dos pitches e convido a todos também para visitarem os estandes. E aqui, por gentileza, deem uma olhadinha no nosso painel, na nossa transmissão, aqui, nosso slide. A doação de vocês é muito importante, o pessoal do Sul ainda está contando com vocês, vai continuar contando, infelizmente, por um bom tempo. Até já.